Então, como eu falei, a análise da variância entre os grupos e a variância dentro de cada grupo, e mais especificamente, a divisão dessa variância pela variância dentro, é que vai nos dar a estatística F, que vai ser fundamental para dizer se existe ou não existe diferença entre os grupos. A estatística F, como eu falei, não é porque foi Farina que descobriu, mas porque foi Fischer. Tá? E nesse sentido, quanto maior for o valor de F, maior é a possibilidade de haver diferença entre os grupos. Por quê? Porque significa que os grupos estão mais afastados entre si, e nesse sentido a variância entre os grupos é grande, mas é importante que a variância dentro de cada grupo não seja muito grande. Certo? Então, quanto maior for o numerador e menor o denominador desta razão, desta divisão, que dá o valor de f, ou seja, quanto maior for a variância entre e menor a variância dentro de cada grupo, maior é a possibilidade de haver diferença entre os grupos, ou seja, da análise de variância nos dar um resultado significativo. Certo? E agora, pessoal, nós vamos direto para um exemplo. Esse exemplo é do livro da Cydia Kalegai, e esse exemplo ele tem poucos valores, mas ele é bastante ilustrativo para que possamos entender como funciona este raciocínio da análise de variância, onde eu precisarei computar as variâncias dentro de cada amostra e as variâncias entre os grupos também, certo? Vamos lá. Então, aqui nós temos um exemplo de uma análise de variância, e esta análise de variância é chamada de análise de variância de um fator. Por que um fator? Porque nós só temos uma variável independente, que vai ser o tratamento. Nós vamos falar mais sobre isso na sequência, porque quando nós tivermos a análise de variância de dois fatores, nós teremos mais de um fator podendo afetar os resultados. Nesse caso, como o fator que vai estar influenciando o resultado é o tratamento, ou seja, o limiar de dor dos indivíduos vai depender basicamente do tratamento que eles vão estar tomando, esta é dita análise de variância de um fator. E como exemplo, já de cara, nós podemos mencionar então 3 drogas analgésicas na redução de dor pós-operatória. Ou seja, pacientes submetidos à mesma intervenção cirúrgica, aqui são dados fictícios, e basicamente nós vamos trazer alguns elementos que são utilizados para o cálculo da análise de variância para tornar o processo mais claro. Então, basicamente aqui na tabela, temos os valores que serão utilizados para o cálculo da análise de variância, e eu estou mostrando isso aqui a título de ilustração para que possamos entender como é efetivado esse cálculo, em que se baseia esse cálculo, mas não há necessidade de fazer esse cálculo, vocês manualmente nunca vão precisar fazê-los, porque os programas estatísticos fazem isso. Mas é interessante sabermos como o programa executa, em que se baseia esse raciocínio para termos então os valores de F. Então aqui basicamente nós temos grupo 1, 2 e 3, são amostras de indivíduos que tomaram o medicamento 1, 2 e 3, e aqui o grau de dor, o limiar de dor, 1, 3, 5, 7, 8, 2, 0 e 3. Então nesse sentido são dados fictícios, e basicamente aqui nós temos um N de 2, de 3 e de 3, nos grupos 1, 2 e 3 respectivamente, o N total é 8, e assim temos também o somatório dos valores, 4, 20, né, porque 8 mais 7, 15 mais 5, 20, ou seja, são os valores que vão ser utilizados. Nós temos uma média do grupo, aqui 3 e 1
dá 4 dividido por 2 é 2, é a média de cada grupo, é o desvio padrão de cada grupo. Então todos esses dados vão ser utilizados para o cálculo da análise de variância. E nesse sentido, posteriormente vamos ver que a análise de variância vai nos dar algumas informações. A primeira informação que ela vai nos dar é a chamada soma dos quadrados, certo? Só que o que é a soma dos quadrados? Vocês já estudaram a análise de variância, perdão, vocês já viram o que é variância, né? Na aula de medidas de dispersão, e viram que variância é a soma dos quadrados, dos desvios, dividido por n ou por n-1, que seriam os graus de liberdade. Então, quando você tem a soma dos quadrados entre os tratamentos e divide pelos graus de liberdade entre os tratamentos, ou seja, se você tem 3 grupos, 3 menos 1 é 2, você vai ter então esse valor dividido por 44,55 dividido por 2 como sendo 22,28. Este sim é o chamado quadrado médio, que é basicamente a variância entre os grupos. Vocês devem estar se perguntando de onde vieram esses valores. Eu vou pular um slide só para mencionar que existe todo um cálculo utilizado para você poder calcular a variância entre os grupos e a variância dentro de cada grupo. Certo? Esse cálculo está mostrado aqui e basicamente é um cálculo de variância, onde você calcula dentro de cada grupo e tem a média da variância dentro de cada grupo, ou então a variância geral entre os grupos. Mencionando apenas que você tem então o 44,55, que é a variância, né, a soma dos quadrados. Na verdade, não é a variância, é a soma dos quadrados entre, quando você divide pelos graus de liberdade entre, que é 2, você tem então, aí sim, a variância entre os grupos, e o mesmo ocorre para a variância dentro do grupo, ou seja, é a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade. Por que graus de liberdade aqui é 5? Porque você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indivíduos. Só que você retira um indivíduo de cada grupo, n-1. Então, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 mais 2 mais 1, 5. Ou seja, os graus de liberdade entre os grupos será 8 menos 3. Perdão, os graus de liberdade dentro dos grupos. Será 8 menos 3, ou seja, 5. Então, nesse sentido, o que nós temos aqui seria a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade, que vai nos dar o quadrado médio, também conhecido como a variância entre os grupos. E depois o mesmo para a variância dentro dos grupos. Quando você tem a variância entre dividido pela variância dentro, você tem o valor de f calculado, ou seja, 22,28 dividido por 2,27 dá 9,82. Esse é o valor de f calculado, pessoal. E vocês não vão precisar fazer isso, como eu já falei, o próprio programa vai fazer. E nós vamos depois colocar esses dados no software estatístico para ver se vamos ter um valor apropriado, né, semelhante. E esse valor de f calculado, ele é comparado com um valor de f crítico, como sempre. Então, o nosso valor de f crítico para um alfa 0,05 e graus de liberdade 2 e 5, por que 2 e 5? Porque graus de liberdade 2 para a variância entre e 5 para a variância dentro, esse valor crítico é 5,79. A gente pode observar, por exemplo, na tabela. Tem uma tabela F com valores críticos de F para graus de liberdade do numerador, que no nosso caso é 2, e do denominador, que é 5, para um teste bicaudal, com alfa de 0,05, nós temos aqui um valor de F crítico igual a 5,79. Como o nosso
valor de F calculado deu 9,82 e o nosso valor de F crítico é 5,79, nós vamos considerar que existe no mínimo um grupo que difere dos demais. Ou seja, o nosso F calculado é maior que o F crítico, alfa 0,05, 2 é os graus de liberdade entre, 5 é os graus de liberdade dentro, o valor tabelado é 5,79, como 9,82 é maior que 5,79, nós vamos rejeitar a hipótese nula e aceitar que no mínimo uma média dos índices de dor pós-operatória é diferente das demais. É isso que nos diz a análise de variância. Então, o que se mede basicamente na análise de variância é a razão F, e essa razão F é dada pela divisão da variância entre os grupos pela variância dentro de cada grupo, sendo essa variância a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade. E ainda tem mais alguns detalhes que nós vamos ver sobre a análise de variância, para posteriormente irmos para o software estatístico e colocarmos esses dados e fazermos algumas simulações. Vamos dar mais uma olhadinha nas exigências da análise de variância e falar também um pouquinho dos testes pós-hoc. A partir daí a gente pode ir para o software estatístico e já fazer não só uma análise de variância, mas também fazermos testes de comparação múltipla para ver quem difere de quem. Vamos lá. Então, conforme mencionado, apenas falando sobre algumas condições para o uso da análise de variância, como é um teste paramétrico, é importante que as amostras tenham distribuição normal e também homocedaticidade, ou seja, as variâncias devem ser parecidas. Estas são condições muito gerais, entretanto, há muitos autores argumentando que a ANOVA é um procedimento estatístico bastante robusto e fornece resultados confiáveis mesmo com considerável heterossedasticidade, ou seja, mesmo que as variâncias dentro de cada amostra sejam diferentes entre si, desde que os tamanhos amostrais sejam iguais ou aproximadamente iguais. Essa informação também está presente no livro texto deste curso. Além disso, a ANOVA também é um teste relativamente robusto, ainda que a variável em estudo tenha distribuição bastante desviada da normal, especialmente se os N's amostrais forem grandes. Agora, se no entanto os dados se afastarem excessivamente dessas pressuposições indicadas aqui, ou seja, se houver uma grande heterossedasticidade, ou se os testes as amostras não passarem pelo teste de normalidade com uma absurda diferença, aí sim o que se pode fazer é uma transformação dos dados. Ou seja, você pode talvez usar o logaritmo dos dados, ou a raiz quadrada dos dados, fazer uma transformação para que esses dados passem pelo teste de normalidade após essa transformação, contanto que a transformação tenha uma justificativa biológica, né? Ou seja, qual é a justificativa para você fazer o log de uma atividade enzimática, por exemplo. Será que isso é justificável? Então, a área em questão é que vai dizer, mas caso você não queira fazer uma transformação nos dados, o que dá para fazer é utilizar testes não paramétricos, que são aqueles testes que não exigem uma distribuição normal, e nós vamos ter uma discussão específica sobre testes não paramétricos em outro momento. Então estas são algumas das condições para a análise de variância, que, como falado, é um teste bastante robusto. E antes de irmos para o software estatístico, vamos falar um pouquinho sobre os testes de comparação múltipla, ou seja, a análise de variância diz que existe diferença, ou seja, que ao menos um grupo é diferente dos demais, uma média é diferente das demais. Entretanto, não sabemos quem é diferente de quem. E nesse sentido, os testes pós-hoc, chamados de testes de comparação múltipla, eles servem para dizer quem é diferente de quem.
E geralmente, esses testes são modificações do teste de Student, só que eles consideram, muitas vezes, o número de comparações feitas para evitar aquele problema de você aumentar a chance de cometer o erro do tipo 1, que foi mencionado no início dessa aula. Há vários testes pós-hoc e qual teste pós-hoc vocês vão utilizar? Depende, a escolha é de vocês, mas existem alguns testes, por exemplo, como o teste de Dunnett, que ele basicamente compara todos os demais grupos com um grupo controle. Então, se você tem 7 grupos, mas você quer comparar os 6 grupos com um grupo controle, sendo um desses grupos do grupo controle, você pode usar o teste de Dunnett. Há testes bastante conservadores, como o teste de Sheffer, ou seja, são testes que são ditos conservadores porque eles são mais rígidos, é mais difícil você encontrar diferença entre os grupos, e há testes mais simples, não, há menos conservadores, onde é mais fácil, eles são mais frouxos, digamos assim, você encontra a diferença entre os grupos com maior facilidade. Qual teste vocês vão escolher? Bom, eu vou deixar no próprio Moodle um material sobre isso, sobre testes pós-hoc. Agora, é importante que vocês escolham um teste para um trabalho específico. Vocês não vão ter, por exemplo, um artigo científico publicado com 6 figuras e cada uma das figuras vocês usaram um teste pós-hoc diferente. Ou seja, deve haver uma justificativa para a escolha do teste pós-hoc. Alguns, inclusive, são recomendados pelo GraphPad. Alguns não são recomendados quando você tem muitos grupos, como é o teste de Bonferroni, que se você tem muitos grupos sendo analisados, é bom evitar esse teste. Então, o tipo de teste a ser escolhido vai depender da sua condição. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora é ir para o software estatístico, colocarmos os dados do nosso exemplo e analisarmos um pouco mais na prática a análise de variância.